Olá, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar sobre metas. O porquê você precisa ter metas e quais são os seus motivos das suas metas. Então vamos lá? Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Polly Silva e eu ajudo mulheres a olharem o seu momento atual com amor e cuidado, de forma a potencializar a sua vida com mais coragem e entusiasmo. Eu sou engenheira civil e trabalhei muitos anos com orçamento e planejamento de obras. Durante toda a minha faculdade, eu tinha uma meta muito clara, que era me tornar engenheira civil. Eu estou aqui compartilhando os meus conhecimentos de engenheira civil, o que eu aprendi no caminho do meu constante autodesenvolvimento e também na certificação de coach do método Escolha Sua Vida. Vamos lá? O que é meta para você? No dicionário, meta está escrito assim: cessamento de um período, de uma ação, de um estado de coisas, fim, limite. Para mim, eu acredito que metas claras a gente precisa pensar sobre a gente. A gente primeiro precisa refletir sobre o que a gente quer. Para chegar a esse fim que o dicionário fala, qual que é esse fim para mim? O meu fim era me tornar engenheira civil. O meu fim hoje é me tornar uma mulher que ajuda outras mulheres. Então, eu quero saber de vocês algumas perguntas e aí a gente vai pensando juntas, tá? Vamos lá. Quem é você? Eu vou dar um exemplo sobre mim. Eu sou a Polly, eu sou engenheira civil, eu sou coach do método Escolha Sua Vida, eu adoro cachorros, eu adoro atividades ao ar livre e um dos meus principais valores é o aprendizado. Aprender é muito importante para mim. Outra coisa, quais são as 3 coisas que você gosta? Me cite 3 coisas que você gosta. Eu gosto de atividades ao ar livre, eu gosto de aprender e gosto de estar com pessoas que eu amo. Agora, 3 coisas que eu não gosto. Eu não gosto de me sentir pressionada, eu não gosto de me sentir perdida, presa e eu odeio o cheiro de cigarro. Pra mim, não adianta nada a gente pensar em metas maravilhosas, sabe? Tipo, acordar 5 horas da manhã, fazer 3 horas de atividade física, tomar suco verde, mas ler 5 livros por dia, se nada disso faz sentido pra você. Se faz sentido pra mim, eu coloco na minha vida. Se não faz, não é uma meta minha. A meta, ela precisa muito fazer sentido pra você. E aí, eu quero ensinar você a organizar para escolher suas metas. Mais algumas perguntinhas, vamos lá? O que você está disposta a mudar para colocar mais significado na sua vida? Por exemplo, eu estou disposta a mudar o meu hábito de liberdade, de viver a minha vida programada só por mim, para poder ter um relacionamento com alguém. E qual que é o nível de comprometimento seu com essa mudança? Eu, Polly, eu tenho buscado a ficar atenta aos meus passos e os sinais que eu emito para as pessoas. Ao sinal de que a liberdade é um super valor para mim, eu fico atenta a esses sinais. E outra pergunta também é: quem são as pessoas importantes na sua rotina? Porque como que você vai fazer metas, adequar as suas metas à sua rotina? Você precisa pensar nas pessoas importantes da sua rotina. Por exemplo, hoje o Mujica é alguém muito importante na minha rotina. Eu tenho que passear com ele. Eu tenho que passear com ele de manhã e à tarde. Ah, isso é um sacrifício para mim? Não. Isso eu escolhi. É um comprometimento meu com ele. Então, isso é muito importante para mim. E o que é importante na sua rotina? Isso também é muito importante. Na minha rotina, o aprendizado é muito importante. Mas para eu sentar e estudar com eficácia, eu preciso fazer atividade física, porque eu preciso deixar o meu corpo pronto para ficar muitas horas sentadas. Eu preciso respirar, eu preciso estar tranquila. Isso é muito importante. Então, eu preciso pensar nisso para adequar as minhas metas. Outra dica também é o que eu não abro mão. O que eu não abro mão de jeito nenhum para implantar uma meta
nova na minha vida. Eu não abro mão de dormir 8 horas por noite. Esse hábito eu ainda abro mão quando eu tô muito apertada, porque tem vezes que a gente realmente tá muito apertada e não consegue. Mas eu não abro mão do meu café da manhã e do meu almoço. Isso pra mim é sagrado. Eu paro pra tomar café da manhã e eu paro pra almoçar. É sagrado pra mim. E outra coisa que você também tem que se organizar para suas metas é quais atividades que estão inclusas no seu dia a dia. Porque não adianta nada eu fazer uma meta que eu vou chegar em casa e estudar 3 horas de inglês, sendo que eu tenho que chegar em casa, eu tenho que arrumar a casa, lavar a roupa, fazer minha comida. Eu não consigo. É muito importante eu saber as minhas atividades do dia a dia, para que aí eu consiga adequar minha meta. E aí, eu quero saber de você, de todas as atividades que você fez na última semana, quais que foram realmente importantes e te deixaram mais perto de conseguir aquilo que você deseja. Por exemplo, eu que quero impactar a vida de mais mulheres, para mim é muito importante estar gravando esse vídeo. Então eu tive que me preparar, deixar tudo prontinho para gravar esse vídeo. Foi uma atividade muito importante da minha semana. Eu queria muito que, quando vocês pensassem em meta, vocês olhassem com carinho, cuidado e respeito para a vida que você vive hoje, de forma que ela se encaixe nos desejos. Eu gosto de usar desejos muito mais do que a palavra meta, porque eu acredito que desejo é muito mais leve e traz muito mais vontade de nos impulsionar para frente. E aí, vamos lá? Vamos decidir juntas qual que vai ser essa nova meta? Depois que você pensar nessa nova meta, escrever, eu quero saber de você como que você vai desenvolver um trabalho para que você chegue a alcançar essa meta. Então, por exemplo, o meu novo hábito vai ser estudar 1 hora de inglês. Sempre. Como que eu vou fazer para estudar 1 hora de inglês? Eu percebi, na verdade, que eu indo estudando 1 hora de inglês, se eu deixasse para estudar 1 hora no final da noite, eu não estudava. Por que eu não estudava? Porque eu estava cansada. Porque eu tinha muita coisa para fazer e aí essa 1 hora ficava muito comprometida. Eu acabava atropelando a minha hora de estudar inglês, fazendo muitas outras coisas e eu não estudava. Isso estava me dando uma frustração muito grande, porque eu tinha a meta de estudar inglês e eu não estava conseguindo estudar. E aí, o que eu decidi? Eu decidi, então, que o inglês seria a primeira coisa que eu ia fazer da minha rotina. Então, eu acordava, tomava meu café, passeava com os cachorros. Assim que eu sentava no computador para fazer qualquer coisa, era 1 hora estudando inglês. Polly, tem dia que eu não tô nem um pouco afim. Tinha dias que eu não tava nem um pouco afim de estudar inglês. Mas o que eu fazia? Eu estudava pelo menos 15 minutos. Eu falava assim, então hoje eu não tô nem um pouco afim de estudar, eu vou fazer 3 exercícios. Eu fazia 3 exercícios. Por quê? Porque era muito importante eu manter o hábito. Porque se eu deixasse de fazer um dia, eu podia correr o risco de não querer, de ir emendando desculpa e nunca fazer. Então era uma forma que eu tinha. E aí eu quero também propor que você crie um gatilho. Crie um gatilho para começar a atingir essa meta. Por exemplo, vai ser após o jantar? Então, eu cheguei do trabalho, eu não consigo estudar inglês de manhã. Eu cheguei do trabalho, eu vou tomar banho, jantar, fiz minha atividade física e agora eu vou estudar 1 hora de inglês. Então, eu jantei, escovei meu dente, eu vou sentar na mesa e vou estudar 1 hora de inglês. Tô muito cansada hoje? Faço 3 exercícios. Mas eu não posso deixar de fazer, porque assim, pouco a pouco eu vou chegando mais perto da minha meta. É muito importante que a gente se dê esse olhar, tá? E aí, eu não consegui hoje mesmo, fiquei trabalhando até 10 horas da noite, hoje não deu, cheguei muito morta em casa. Como que eu vou fazer amanhã? Vou abandonar? Não. Às vezes, o meu mestrado apertava muito e eu não conseguia estudar de manhã. Eu tinha 1000 trabalhos para entregar, eu não conseguia mesmo estudar de manhã, porque aquela 1 hora ia fazer muita diferença no final, para eu entregar um trabalho final de uma disciplina, alguma coisa assim. Então, eu não estudava inglês, sinto muito, eu aceitei aquilo,
E aí eu fiz um plano de recuperação. Se minha meta final era chegar no final de agosto e ter concluído o capítulo 5, e eu não estudei nada nas 2 semanas de julho, em agosto eu precisava fazer um planejamento mais sério, mais rígido, para eu poder chegar no final de agosto cumprindo essa meta. Então, o que eu fazia? Os dias que eu entreguei todos os trabalhos, eu estou muito mais folgada. Então, eu estudava 1 hora de inglês de manhã, todos os dias, mantinha a minha rotina. E aí, se eu tinha tempo, no final da tarde, eu estudava mais meia hora, mais 1 hora. Isso me fazia recuperar o tempo perdido da minha meta. E aí, é muito importante também que a gente comemore quando a gente realiza um novo hábito, porque o nosso cérebro entende, né? Ele fica feliz como a gente não fica feliz também. Então, como que eu vou comemorar se eu atingir essa meta? Por exemplo, assim que eu terminava de estudar inglês, eu levantava da mesa, dava uma voltinha na casa, bebia água, café, chá e comia uma fruta. E aí eu voltava para fazer aquelas coisas. Aquilo para mim era uma comemoração. Era uma recompensa por eu ter ficado estudando 1 hora de inglês. E aí, eu vou terminar esse vídeo dando algumas dicas, tá? A meta precisa ser realista. Vamos recapitular o que eu falei lá no início do vídeo. A meta precisa ser realista. Eu não posso falar que eu vou estudar 2 horas de inglês, sendo que eu não consigo chegar em casa e estudar 2 horas de inglês na minha rotina. Não adianta, isso só vai me frustrar. É muito importante também ter um cronograma de tempo. Quanto você gasta para executar uma tarefa? Monta um cronograma de acordo com isso. Então, se eu tenho que chegar em casa, as minhas atividades de casa me consomem 3 horas, eu só tenho mais meia hora, porque eu ainda também quero conversar com as pessoas da minha casa, eu vou fazer só meia hora. Não adianta. É isso. E aí, a gente cuida da energia também, né? Porque a energia tem que ser gerada. Eu não vou conseguir chegar e estudar se eu não tiver com uma boa energia. Ah, Polly, como que você faz para gerar energia? Às vezes eu vou começar uma sessão de coach e eu tô muito cansada. Eu ligo uma música que eu gosto muito, canto ela alto, danço, gerei energia, tô pronta para mais 1 hora focada. Como que você faz para gerar energia? Faz polichinelo, faz alguma coisa, sabe? Valoriza isso. E aí, mais do que tudo, para fechar esse vídeo, eu quero dizer que meta não é para sair por aí fazendo as coisas loucamente, é para fazer aquilo que te deixa mais perto do seu objetivo de vida. Você só precisa fazer aquilo que faz sentido para você, tudo bem? Foi um prazer estar aqui hoje, eu espero ajudar muito mais em muitas metas de vocês. Qualquer dúvida me escrevam, me mandem um direct, façam qualquer coisa, é muito bom estar aqui com vocês. Um beijo!